Vamos fazer pães rápidos, nutritivos e saborosos em casa? Então vamos lá para receitas de como você vai desenvolver pães com o que você tem em casa. Eu falo isso porque hoje eu fiz esse pão com ingredientes que eu tinha na minha geladeira. Eu olhei a receita, eu quero fazer um pão de queijo com a cor roxa, né? E eu tinha uma batata roxa na minha geladeira, eu falei, vou fazer uns pãezinhos com ele. Só que quando eu fui olhar, eu não tinha o polvilho doce suficiente. Então, quando eu fui olhar minha geladeira, eu tinha batata, e aí eu pensei, vamos fazer pães com o que a gente está em casa. Neste momento, o melhor é a gente criar utilizando as coisas mais simples e acessíveis que a gente tem na nossa casa. Então, quando eu fui desenvolver meu pão, peguei a batata, falei, vou fazer um pão de queijo utilizando a metade da receita batata roxa. Então, por exemplo, eu fiquei imaginando, para meio quilo de polvilho, digamos 500 gramas de polvilho doce, eu vou colocar 250 de polvilho doce e 250 de batata roxa. Só que, para minha tristeza, eu tinha 50 gramas de polvilho doce. E aí eu fiquei pensando em não fazer, mas na mesma hora eu falei, vou fazer porque dá para fazer pensando em amido. Todos dois são ricos em amido, então eu vou fazer com o que eu tenho. E aí, olhem como estava a minha batata. Em épocas difíceis, né? A gente trabalha com o que tem em casa. Então a gente vai fazer um pão. Eu não batizei de pão de queijo, mas chamei de um pãozinho de batata. Então eu fiz esse pãozinho com batata roxa, batata doce roxa. É um pão que eu batizei de pão de batata mesmo, pãozinho salgado de batata. As batatas, elas são ingredientes que fazem parte do nosso dia a dia, né? Só para ter uma ideia, são mais de 400 tipos de batatas que existem no mundo. E se nós formos ao supermercado, a gente vai encontrar variedades de batatas e que podem, no decorrer do ano, às vezes você não encontrar aquele tipo, mas outro tipo de batata você encontra. Mas geralmente elas costumam dar o ano todo, o cultivo e a colheita desses vegetais ocorrem durante o ano. As batatas, elas foram cultivadas, as batatas roxas, por exemplo, foram cultivadas por índios norte-americanos por mais de 10 mil anos atrás. Então são alimentos que fazem parte da rotina de vários povos. E aqui a gente encontra comumente a batata inglesa, a batata doce roxa. A gente encontra o cará roxo, né, o cará branco. Então nós temos diversos tipos desse vegetal, desse tubérculo. E se você não tiver, por exemplo, a batata roxa, você substitui pela batata comum, a batata inglesa, que a gente encontra com facilidade, ou você pode substituir pela batata doce também, né? Uma batata bem comum que a gente encontra aí durante o ano todo. Vamos falar um pouquinho do uso desse amido nos pães. Eu não sei se vocês já prestaram atenção que quando a gente quer, por exemplo, modificar a cor de um pão, a gente pode utilizar batata roxa, mas também a gente pode trazer a maciez a esses pães. A gente pode fazer com que o pão fique mais leve, fique mais fofinho com a utilização de batata. Tanto é que vocês veem por aí o pão de batata, que ele é muito semelhante a uma textura de bolo, né? Uma textura do bolo, ou então é um pão tipo o pão de hambúrguer, só que ainda mais macio do que o pão de hambúrguer. Então a gente tem umas texturas que, quando a gente fala de pão de batata, geralmente a gente fala de pães bem macios. Então o fato é que essa batata que eu escolhi para fazer o pão, eu simplesmente cozinhei em vapor. Por que eu cozinhei no vapor? Porque eu queria manter os nutrientes e eu não queria que ela encharcasse muito de água, absorvesse muita água. Então olha a imagem da batata cozida a vapor. Essa batata, quando a gente cozinha no vapor, ela mantém as propriedades nutricionais, porque imaginem o seguinte, a água ela entra em contato com aquele alimento e ela sai carregando todos os nutrientes que são solúveis em água. Então esses nutrientes ficam numa quantidade muito pequena no alimento e se dissolve na água. Então não é interessante, quando a gente quer manter as propriedades nutricionais de um alimento, cozinhar sob imersão. É melhor a gente cozinhar no vapor. Por isso fica a dica. Algumas pessoas também gostam de cozinhar no micro-ondas, né? Você também pode fazer essa cocção utilizando micro-ondas. Eu dei preferência pelo uso do vapor e aí eu fiz simplesmente cortes, mais ou menos de 2 dedos, não cortei muito fino, porque quanto mais fino eu cortar, mais o vapor entra em contato, ele umidifica muito aquele meio e eu perco o líquido daquele vegetal. Então eu preferi cortar em rodelas grossas, deixei cozinhar por mais ou menos 20 minutos em fogo médio. Então foi uma cocção que aconteceu numa panela a vapor mesmo, comum. Na verdade, a minha cuscuzeira eu pego e eu faço cocção de vegetais no vapor. Então depois que a gente cozinha no vapor,
A gente pega, eu tirei a casca. Gente, fica muito sob o ponto de vista de vocês em relação à casca. Eu não coloquei a casca porque na minha casa tem criança. As crianças geralmente elas têm uma rejeição por esses pequenos resíduos que ficam um pouquinho mais resistentes. Geralmente a casca ela tem uma quantidade maior de fibras, então é um material que é mais resistente na boca ou na mastigação. Então, como eu tenho criança na minha casa e eles são bem enjoadinhos, eu preferi não colocar a casca. Mas fiquem à vontade, quem for fazer somente para si, ou então for fazer só para adultos, algo desse tipo, pode incluir a casca também no momento de colocar o purê. Então eu amassei na mão mesmo. Olhem como ficou o purê da batata após cozida, descascada e amassada. Mas a casca da batata, você também pode estar aproveitando. De repente, a criança não come, mas eu posso colocar numa carne, né, numa carne assada, numa carne cozida, e você consumir essa casca porque ela com certeza tem uma quantidade de nutrientes significativa. Então, após descascar e amassar purê, eu obtive essa massa linda, roxa e bem amassadinha mesmo. Se vocês prestarem atenção, quando vocês forem amassar, tanto uma ponta quanto a outra da batata, eles têm uma quantidade bem grande de fibra, né? Uma parte assim que vocês vão ver mesmo as fibras, tipo como se fossem os cabelinhos de fibra. Então eu tirei esse excesso de fibra e não coloquei no meu purê. Eu deixei ele simplesmente o mais homogêneo possível. Mesmo porque esse purê eu não fiz pensando só em um tipo de pão. Eu também fiz pensando em outro tipo de pão e que eu preciso desse contato com o glúten. Nesse pãozinho de pão de queijo, poderia ter colocado até esses talinhos sem problema nenhum. Mas como vou fazer também um pão utilizando a farinha de trigo, achei melhor não pôr para não atrapalhar o desenvolvimento do meu glúten. Então já pensei futuramente. Depois que eu fiz o purê, eu simplesmente pesei. Pesei 50 gramas do amido e 60 gramas da batata doce. Peguei e misturei esses dois amidos, misturei bem e formou-se uma farofinha. Olhem como ficou a farofinha. Porque eu queria sentir, ver se nessa farofa eu ainda poderia colocar mais, porque o pão de queijo, por exemplo, ele leva ovo, óleo, queijo. Então eu fiquei pensando nesses ingredientes que deveriam entrar. Então nesse momento eu fiz a farofinha e decidi colocar um ovo. Coloquei um ovo e aí depois fui mexendo e ela ficou totalmente hidratada, apenas com este ovo. Algumas receitas vocês vão ver que leva o ovo e leva leite também. Nessa minha não precisou de mais nada de hidratação, simplesmente somente esse ovo. Aí eu deixei a massa bem homogênea e depois eu coloquei o queijo ralado, que foram 30 gramas de queijo ralado que eu misturei. Quando eu fiz essa mistura do queijo ralado com essa massa, ela ficou um pouquinho mais firme, porque ela puxou um pouco da água para si e a massa ficou bem estruturada. O queijo ralado, que é o queijo parmesão. Esse queijo, na verdade, ele estava em fatia e eu peguei e ralei na espessura não muito fina, porque eu queria sentir os pedaços de queijo na massa. Depois que eu fiz essa mistura, que eu provei a massa, queria provar para saber, porque como é um queijo bem salgado, eu decidi provar para ver o quanto de sal eu colocaria. Foi aí que eu coloquei meia colher de chá de sal, no intuito de deixar no ponto. É uma massa que fica meio agridoce, porque a batata doce, como ela tem uma doçura bem acentuada, né, ele não fica neutro, ele fica doce realmente. Então eu coloquei o sal, coloquei o queijo e aí neutralizou um pouco do doce da batata. Depois que eu coloquei o sal e senti a massa, o queijo, eu vi que ela estava numa consistência boa, eu fui e coloquei 3 gramas de óleo, né? Na verdade, eu utilizei o azeite na minha receita. Coloquei 3 gramas de azeite. Então, depois que eu coloquei o azeite, eu decidi colocar uma colher de linhaça na minha massa. Eu vou fazer um pãozinho de batata doce e por que não colocar também fibras? E aí foi daí que eu decidi colocar uma colher de linhaça na massa. Eu finalizei a minha massa, misturei bem e depois eu coloquei um pouquinho de azeite na palma da minha mão, como eu tô mostrando aí pra vocês, para eu modelar as bolinhas. Aí para modelar, para ficar uma modelagem mais tranquila, eu coloquei um pouquinho de óleo na minha mão e fui modelando as bolinhas. Modelando bem, você pode fazer as bolinhas, você pode fazer umas tirazinhas, a modelagem já fica por conta de vocês. Pode fazer tipo uma meia lua. E aí eu organizei na forma. Ele não cresce tanto, não foi um pão que cresceu muito, o volume não aumentou tanto, mas teve um crescimento assim considerável.
E aí depois que eu fiz a modelagem, eu simplesmente pré-aqueci o forno em 180 graus. Depois que eu pré-aqueci o forno, coloquei os pães. Gente, só lembrando que esse pão ele não fermenta. Ele é um pão que o volume dele vai ser ocasionado simplesmente pela quantidade de água, que essa água veio do ovo. Ele aumenta de volume pela expansão simplesmente dessa água que veio do ovo, que vai fazer com que ele expanda e ele vai ficar elástico por conta do amido, que no caso aí o polvilho doce vai contribuir muito para a elasticidade desse pão. Então a gente não tem fermentação antes de assar e a gente não tem fermentação no momento do assamento. Eu não coloquei nem fermento químico nem fermento biológico. É uma massinha de amido com sabor de queijo. Assamento desse pão que aconteceu mais ou menos em 20 minutos porque as bolinhas eram pequenas, o forno ficou aquecido em 180 graus. Lembrando que esse pão, ele é um pão muito apreciado num lanche, no café da manhã, Então se você quer fazer, você pode também congelar esse pão, pegar essas bolinhas, fazer o congelamento e depois você simplesmente descongelar igual o pãozinho de queijo que a gente compra no supermercado. Queria chamar a atenção de vocês para um ponto do congelamento, que às vezes as pessoas questionam que o seu pão não fica legal após o descongelamento, que acontece isso, aquilo, outro. Olha um ponto importante. Quando você vai congelar um salgado, por exemplo, você vai pegar, organizar, após a modelagem, imediatamente após a modelagem, você organiza num recipiente e coloca no congelador sem o plástico. Sem nada cobrindo aquele salgado. Você coloca lá. Quando ele congelar, você vai, coloca um plástico ou coloca uma tampa e protege aquele salgado para ele não ressecar muito. Mas por que a gente deixa sem a tampa e por que depois a gente tampa? Dentro do freezer, a gente tem uma baixa umidade. O fato de estar aquela temperatura de congelamento, a umidade ela fica menor. Por isso que o seu queijo ele resseca na geladeira. Por isso que alguns vegetais ressecam na geladeira, justamente porque a umidade, se a temperatura estiver bastante baixa, a umidade ela vai cada vez diminuindo também. Então, quando você coloca, o que você faz? Você faz com que o alimento congele e ele também não fique muito hidratado superficialmente. Isso vai fazer com que o congelamento ocorra de forma mais eficiente. E aí depois, por que a gente não pode deixar destampado por muito tempo? Porque se eu deixar esse salgado congelado sem proteção por muito tempo, ele já vai tirar muita água desse salgado e vai fazer que quando você descongele ele se desfaça, fique esfarelando, justamente porque desidratou excessivamente. A desidratação, ela tem que ser uma desidratação simplesmente superficial para garantir o descongelamento eficiente do seu salgado. Então, se você quer congelar, essa é uma dica para esse tipo de pão. Gente, após o cozimento da batata, você não demora nem 30 minutos para ter o seu pão pronto. É um pão que você tem praticidade, porque é um pão que você pode fazer numa quantidade para você assar no mesmo momento, assim como você pode congelar para assar depois. Então você vai ter um alimento, um pão nutritivo, um pão bonito, saudável. Nessa semana que eu estou gravando esse vídeo, inclusive é um momento delicado para o nosso país, é um momento onde a gente está tentando ficar em casa, evitando sair, justamente para ajudar o mundo a sair dessa situação que vive hoje. Então é um tipo de produto que você pode fazer em casa, utilizando a batata que você tem, utilizando o amido que você tem e produzir o seu pão em menos de 30 minutos. Então é praticidade, é uma forma da gente utilizar o que tem em casa. Foi essa alternativa que eu decidi trazer hoje para vocês em meio a essa situação que a gente está. E para as pessoas que querem sempre estar recebendo novidades, que está se antenando em relação à produção de pães dos mais simples aos mais complexos, o meu grupo privado do Telegram, ele é um grupo onde eu sempre estou postando algo novo relacionado a pães. Então o link vai estar aí na descrição. Quem quiser fazer parte do Telegram, é só clicar que você será direcionado para o nosso grupo. Para vocês me ajudarem, eu peço que vocês deem um like no nosso vídeo, tá? Que deixem seus comentários, façam suas sugestões também. Nas minhas redes sociais, vocês têm contato direto comigo através de mensagens, direct. Vocês podem estar deixando as sugestões de vídeos ou de curiosidades que vocês têm em relação à panificação, que eu vou estar aqui respondendo as perguntas que vocês me fazem o mais rápido possível. E principalmente as perguntas que estão relacionadas à criação de pães autorais, que esse é o nosso objetivo aqui no canal. Até a próxima!